Boa noite, igreja, a graça e a paz, amém? Queria convidar você a se colocar de pé neste momento, para que juntos possamos louvar a esse Deus maravilhoso, que um dia se entregou naquela cruz por amor a nós, mas hoje Ele vive e está neste lugar aqui, amém? Vamos juntos cantar com alegria, com esperança, pois Ele em breve voltará para nos buscar, amém? Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Tua igreja reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que Hosana ao Rei que Hosana ao Rei que Hosana ao Rei que Quem é aquele que vem soltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus.
És incomparável, Deus. Como podemos agradecer, ó Deus, que o Senhor tem se entregado, o seu único Filho, por amor a nós, que somos tão pequenos, ó Pai. Somos tão pequenos, ó Pai, não merecemos, mas damos o nosso melhor, ó Deus. Cantamos canções, ó Pai, de todo o nosso coração, adoramos o Teu santo nome, que é único, poderoso, inigualável, incomparável. Somente Tu, Jesus, merece a nossa adoração e o nosso louvor. E assim fazemos essa noite neste lugar, pois sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, o Senhor é entronizado neste lugar. Por isso te adoramos. Aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Seja exaltado e engrandecido, Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Graça e paz, amém? Essa canção certamente foi inspirada numa visão do apóstolo João, no Apocalipse capítulo 1, que diz o seguinte: ao contemplar Jesus glorificado, ele diz: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Amém, queridos? Esse é o nosso Cristo. Essa é a visão que o apóstolo João teve. Provavelmente é a visão que nós teremos do Senhor ressurreto e glorificado. Amém, queridos? Esse é o nosso anseio. Ele voltará. Hosana ao Rei que vem. Hosana nas maiores alturas. Hosana ao Filho de Deus. Vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja, é o clamor da noiva, é o clamor daquele que anseia pelo abraço, pelo toque, pelo olhar do Cristo ressurreto e glorificado. Amém, queridos? Aplauda o Senhor mais uma vez. Vamos glorificar o nome dEle, exaltar a Ele. Ele vive e reina. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Nessa graça maravilhosa, cumprimento quem está do teu lado, dê um aperto de mão, um abraço, um sorriso, declare a paz de Jesus. Glória a Deus, queridos. Pode se assentando com tranquilidade. Como é bom estarmos reunidos. É a família da fé juntos novamente para buscarmos ao Senhor. E neste buscar ao Senhor nós nos amamos uns aos outros, não é? E o nosso intento, o nosso anseio, o nosso coração arde por alcançar o mundo. E assim nós fazemos entendendo que precisamos fazer discípulos a cada dia de Jesus. Essa é a nossa visão como igreja. Amém, queridos? E você faz parte disso. Que bom que você está aqui. Que bom que você nos visita pela primeira vez. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E você que está aqui pela primeira vez, por favor, ao final do culto, fale com os nossos irmãos ali da recepção, estão de colete azul. Eles vão te entregar uma lembrança, um presente, um sinal da nossa gratidão pela sua companhia. E nós dizemos a você: volte mais vezes, volte sempre. Nós gostaríamos de ter a sua companhia mais vezes. Amém, queridos? Amém, igreja? Glória a Deus. E você que nos acompanha pela internet também, Deus te abençoe grandemente. Eu sempre digo, se é de Sertanópolis ou da região, estiver passando por perto, esteja conosco aqui, vai ser uma bênção estarmos juntos. Queridos, eu quero aqui rapidamente, brevemente, deixar aqui alguns recados ou reforçar alguns avisos do que vai acontecer nesses próximos dias, não é? Deixa eu só abrir minha colinha aqui, que os irmãos são ávidos ali em colocar no telão, mas eu preciso da minha colinha aqui. Vamos lá.
nós vamos ter aqui no próximo sábado, queridos, o Celebra Kids. E o Celebra Kids, você sabe muito bem, ele sempre acontece aos domingos, não é? Mas dessa vez nós vamos ter uma edição muito especial no sábado, a partir das 17h30. Então, pai, mãe, responsável, traga aos seus filhos, suas crianças, de 3 a 11 anos, tá certo? A partir das 17h30 vai começar, e você pode só deixá-los, tá bom? E voltar para buscá-los às 17h30, 2 horas de programação muito especial, com certeza intensa, para alegrar o coraçãozinho deles, serem ministrados, vai ser bênção, tá certo, queridos? É só trazê-los, deixá-los, não precisa de inscrição. Perdão, queridos, obrigado. 17h30 para trazer e às 19h30 para buscar, não é? Ainda bem que todo mundo aqui já compreendeu, obrigado, viu, querido? Bom, é isso aí. E, queridos, na primeira semana do mês, nós sempre temos aí o fruto maduro que acontece na primeira quinta, não é? Porém, devido ao feriado nessa quinta-feira, o fruto maduro vai se reunir, ou vai acontecer o culto especial, a celebração especial da segunda semana, no dia 9, tá certo? Às 14 horas, ali no salão da igreja. Você que é da terceira idade, está super convidado a fazer parte desse tempo muito especial com a Rede Fruto Maduro. Não é nessa semana, aliás, não é na primeira semana do mês, é na segunda, no dia 9, tá certo? Na quinta-feira, às 14 horas. E, queridos, hoje, nesse mês, nós vamos ter uma edição especial da vigília com as mulheres, a Rede Mulher se reunida em oração. Então, é uma vigília especial para as mulheres e com as mulheres, tá certo? Então, todas estão convidadas a estar aqui no dia 10, às 22 horas, é isso? Às 22 horas, para buscar ao Senhor com intensidade. É sempre uma bênção, viu, queridas? Em nome de Jesus. Amém, irmãs? Glória a Deus. E também para os casais, cá os casais aí, é bom ver aí, ó, os casaizinhos juntos, a família junta, né, queridos? Isso é bênção. Dia 18, meus irmãos, num sábado, eu estou ruim de horário hoje, gente, deixa eu virar aqui de novo, às 15 horas, eu não consegui enxergar ali direito, às 15 horas, queridos, no dia 18, a rede de casais estará aqui envolvida com um encontro especial, que a gente chama de Tarde para Casais, tá certo? Com esse tema aí, equilíbrio no casamento, e quem vai estar aqui presente, nos ministrando, o pastor Luiz Henrique e a pastora Jodi Paulo, um casal maravilhoso, queridos, especiais. Eles já estiveram aqui na igreja, alguns já conheceram, tiveram a oportunidade de conhecer. É uma bênção, tá certo? Eu avisei de manhã que não precisava de inscrição, mas nós tivemos aí um reajuste de informação, então nós vamos precisar de inscrição sim. Casais, façam a inscrição, tá certo? É vaga ilimitada, mas a inscrição vai ajudar para a organização se preparar para te receber melhor, tá certo? Então é necessário você deixar seu nome, o nome do seu cônjuge ali no balcão de formação ou durante a semana na secretaria. Guardem essa data, dia 18, às 15 horas, encontro da Rede de Casais aqui. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver qual que é o último aviso aqui. É do Reconecte, o acampamento de jovens e adolescentes, que vai acontecer no dia 24 a 26 de novembro, com a faixa etária de 12 a 30 anos de idade, queridos, e nós estamos com as inscrições abertas. O investimento é o valor de R$200, tá certo? Pode ser dividido até 3 vezes, conforme você preferir, necessitar. Tá certo, queridos? E eu quero aqui lançar uma palavra de desafio para os pais. Encorajem seus filhos, invista nos seus filhos adolescentes. Você que tem um adolescente em casa, encoraje-o, invista-o, tá certo? Qualquer necessidade, nos procure. São vagas limitadas, nós queremos levar todos para esse acampamento, mas infelizmente as vagas são limitadas, então é necessário, quem deseja ir, fazer a inscrição o quanto antes, tá certo? Lá no balcão de formação ou na secretaria durante a semana também. Amém, queridos? Glória a Deus. Tanta informação, tanto recado, você pode depois procurar nossas redes sociais na internet, ou a secretaria, ou as redes também, para se inteirar melhor de cada aviso, tá bom? Mas eu convido você a ficar em pé novamente. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, agora com o nosso louvor financeiro. Se você é da casa, você é membro aqui, ou tem frequentado o templo, você sabe que nós temos como costume
entendendo a fidelidade de Deus para conosco, nós também somos fiéis ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, correspondendo à graça maravilhosa que nos alcançou, essa provisão paterna de Deus que cuida de nós a cada dia, queridos. Então nós não fazemos isso como peso, com pressão, nós fazemos isso com alegria, com gratidão ao Senhor. E eu quero te convidar, mesmo você que nos convida, a não se constranger nesse momento, mas se quiser participar conosco, fique à vontade, fique à vontade. Nós temos as urnas aqui para serem depositados os envelopes, que tem aí atrás das poltronas, ou lá no balcão, outras opções também para você fazer isso. E vamos fazer com alegria. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de estar aqui. Senhor, como é bom nos reunir como família, como corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo, celebrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, rompeu os laços da morte, e breve virá nos buscar, Senhor, essa é a nossa esperança. Pai, nós estamos aqui para render-te graças, para render-te louvores, para dar-te glória e honra, Senhor, ao teu nome poderoso, glorioso e maravilhoso. Pedimos, Senhor Deus, continua abençoando a tua igreja, continua abençoando cada família aqui representada, continua abençoando aqueles que nos assistem, Senhor, aonde essa transmissão alcançar, que a tua bênção, Senhor, os alcance em nome de Jesus. Pai, que esta noite sim, seja uma noite memorável, uma noite, ó Deus amado, singular, uma noite, Senhor Deus amado, inesquecível na tua presença, em que a tua palavra, Senhor, venha aos nossos corações com força, com ímpeto, ó Deus, transformando, sarando, curando, Senhor, e fazendo tudo aquilo que lhe apraz. Espírito Santo, toma a tua igreja em tuas mãos. Faça a tua vontade nessa noite, Senhor. E nós queremos te entregar o louvor financeiro em gratidão pela tua provisão sobre nossos lares, sobre nossas famílias, em o nome de Jesus. E quem crê diz: amém, queridos. Vamos celebrar o Jesus. Comparável
eu me entrego a ti. Majestoso és, Ele é poderoso, poderoso és. Não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado por ter se entregado naquela cruz em nosso lugar, Pai. Ó Senhor, nós queremos mesmo nos render, Senhor. Ó Deus, venha nos usar, Senhor, nos transformar, Pai. Nós queremos, Pai, ser instrumentos teus aqui nessa terra, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor Jesus. Ó Jesus, aleluia. Nos usa, Pai, nos transforma. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me
usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Que essa canção, Pai, seja uma oração em nossas vidas, Pai. Nós queremos tudo isso que foi cantado, Pai. Venha nos usar, venha nos transformar, Pai. Queremos ser quebrantados na Tua presença, Senhor. Aceite nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Esteja agora com o pastor que irá ministrar a palavra, Pai. Venha usar a vida dele, Pai, para tocar nos nossos corações. Que a palavra que ele vai trazer aqui, Pai, entre nos nossos corações e que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Esteja conosco, com nossas famílias, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode sentar, por favor, meus queridos. Obrigado, irmãos preciosos, pela cooperação, ao amado Espírito Santo, e assim estendo também nossa gratidão a toda a equipe engajada, servindo ao Senhor, de uma forma tão bonita. Meus irmãos, nós temos um dia no ano em que a cidade, e se não dizer, afirmar, parte do mundo para chorar. Esse dia está chegando, que é o dia 2 de novembro, e para isso, despertou nosso coração enquanto a cidade para chorar. O que nós como igreja temos a ver com isso? O que temos feito nesse dia? Uma vez sabemos que nós não temos base bíblica para alguma forma fazer algo por aqueles que já foram, por aqueles que partiram, ou seja, não há nada mais o que fazer com aqueles que vão parte deste mundo. No entanto, nosso maior cuidado e consolo é para as famílias que ainda estão passando por um processo de luto, e nós buscamos uma sensibilidade para cuidar desses amados irmãos e também pessoas dessas que não congregam conosco. Devemos também manifestar compaixão, devemos manifestar empatia por essas pessoas que necessitam tanto de apenas um ombro, não é? E para isso, nós queremos encorajar a igreja para nos unir e juntos consolar os que choram. Enquanto muitos vão chorar, nós iremos dispor nossos ombros, estar lá, consolando, passaremos ao dia no cemitério, consolando, amparando aquelas famílias. Para isso, nós queremos contar com a sua participação. Você vai apenas emprestar os seus ouvidos, os seus ombros, simplesmente isso. E para isso eu peço que você dê o seu nome, seja ali na secretaria, seja até quarta-feira pela manhã, dar o seu nome na secretaria da igreja, para que assim possamos organizar nossas equipes, tá bom? Que eu tenho certeza que será um tempo muito especial, desde você adolescente, você jovem, você casal, você também da terceira idade, todos estão engajados para juntos estarmos aliviando e, se possível, também comover nosso coração, chorar com os que choram, conforme a palavra do Senhor assim nos ordena. Amém, meus irmãos? Bom, nós estamos encerrando essa série de ministração, mas já quero preparar você para o próximo. Com a graça do Senhor, nós iremos no próximo domingo iniciar neste tema um bom combate. O intuito que o Senhor trouxe no nosso coração, irmãos, é abrir nosso entendimento para que eu e você venhamos saber com quem nós estamos lutando, ou com quem nós estamos lutando. Quem é o seu inimigo? Como você tem enfrentado ele? Quais são as estratégias bíblicas que nós temos da parte de Deus para assim enfrentar e vencer? Com isso, nós iremos ministrar com a graça do Senhor aos domingos, referente de novembro. Eu chamo você para vir com seu coração aberto, tenho certeza que será um tempo muito especial. Essa palavra tem convencido nosso coração para este tempo. Eu tenho certeza que será um tempo muito edificante, um tempo muito abençoador. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que a graça, Senhor, continue sobre nós, ministrando nosso coração, abrindo nosso entendimento, que sejamos ricamente abençoados pela palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, atos do Espírito Santo, quanta palavra fluiu,
quanta ministração, não é, que recebemos do altar do Senhor, quantas palavras que o Senhor nos trouxe, revelação além da letra. E nestes dias nós falamos tanto sobre atos do Espírito Santo com base no livro de Atos, que nós mais classificamos não simplesmente como atos dos apóstolos, mas atos do Espírito Santo. Tanta coisa o Senhor ministrou, né, ao nosso coração, despertou uma fome, uma sede maior pela presença de Deus. Isso nós somos gratos ao Senhor. E quando olhamos na palavra do Senhor, entendemos claramente, especialmente no livro de Atos, que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. Você crê nisso? Ele é poderoso. Sim, ele faz forte o cansado. Ele traz ousadia para o tímido. Ele traz intrepidez para aquele que é inseguro. Ele traz uma confiança além. Ele realmente respalda pelo poder dele. Ele é poderoso. Ele convence os corações. Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Realmente, o Espírito Santo, ele é poderoso, poderoso. Ele está em todo lugar, conforme diz o Salmo 139, em que o salmista até pergunta: para onde me esconderei da tua face, Senhor? Sendo que os olhos do Senhor tudo vê, tudo contempla, ou seja, a presença do Senhor está em todo lugar. Para onde, Senhor, eu fugirei do teu Santo Espírito? Não tem como fugir do Espírito Santo de Deus, sendo que ele está em todo lugar. Os olhos do Senhor habitam em todo lugar. No entanto, ele não se manifesta em todo lugar. Ele está em todo lugar, é uma coisa. Agora, a presença dele, onde se manifesta? Somente onde ele é honrado, onde ele é recebido com honra. Como damos a ele a honra devida e reconhecemos ele como suprema autoridade. Ele reina e ele manifesta e ele flui onde há liberdade. Na verdade, onde ele é o Senhor, ali ele traz liberdade, traz libertação. Bom, sobre isso nós iremos um pouco falar, meus irmãos, mas quando olhamos o livro de Atos, claramente percebemos duas coisas claras sobre o Espírito Santo: que ele é poderoso, como nós já enfatizamos, mas também ele é sensível. Ele é muito sensível, o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus o defendeu, dizendo que aquele que até pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus não será perdoado. Em Atos 5, nós percebemos a indignação de Pedro, ao ser movido, é claro, pela presença de Deus, quando aquele casal, Safira e Ananias, mentiram ao entregar parte da oferta. E a indignação foi bem clara: vocês acaso mentissem para os homens? Vocês mentissem para o Espírito Santo. Como vocês permitissem que Satanás enchesse o coração de vocês? Vocês mentiram para o Espírito Santo. E onde foram ceifadas aquelas pessoas, veio o juízo de Deus imediato. Como o Espírito Santo de Deus é sensível. Preste atenção, queridos. A palavra traz uma figura do Espírito Santo de Deus como uma forma de pomba. Ele não é uma pomba. Às vezes nós vemos uma imagem do Espírito Santo de Deus, uma pomba branca, uma pomba bonita, mas o Espírito Santo não é uma pomba, é uma figura de linguagem. Isso é para demonstrar que ele é muito sensível, que assim como uma pomba, que se ela facilmente, se batermos o pé, ela voa. A pomba, né, ou seja, uma ave como essa, que ela é simples e também ela é muito sensível, não é verdade? É fácil de machucar um pássaro, por exemplo, uma pomba. E é interessante que ela observa uma casa como ela está pela participação ou pelas visitas dos pássaros. Tem casa, irmãos, que é tão abençoado que os pássaros entram até dentro de casa ali, ó, no quintal, vem ali na porta, e é tão lindo isso, porque ela percebe que é uma paz ali, ela tem confiança. Agora tem algumas casas em que é uma gritaria que só o sangue de Jesus, que os pássaros passam até de longe, sangue do Cordeiro, irmãos. Então, você já calcula por aí, onde o Espírito Santo de Deus habita, é semelhantemente uma pomba. Ele não é uma pomba, mas só se referindo que trata-se de uma ave, né, ou se referindo a ele como uma pessoa que é sensível.
sensível à voz, e precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Com isso, eu quero falar com vocês em Efésios, no capítulo 4, você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, que nós iremos ler apenas a princípio um versículo, o versículo 30. E deixa a sua Bíblia aberta, por favor, que nós iremos ainda meditar e pensar em outros versículos, tá bom? Bom, versículo 30, sim, diz a palavra do Senhor, dentro de tantas outras e diversas recomendações dada pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Queridos, uma coisa maravilhosa que nós podemos crer que somos selados pelo Espírito Santo, mesmo não sentindo a presença dele em alguns momentos. Mas o que você e eu precisamos crer que somos pela palavra de Deus selados, isso é, se eu e você nascermos de novo, logo somos selados pelo Espírito Santo. Se temos a certeza do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, se a Ele tão somente entregamos nosso coração, reconhecendo a sua graça, reconhecendo o seu perdão, reconhecendo que somos salvos mediante a fé da obra que Ele fez por nós na cruz, e pela graça nós somos salvos, nós precisamos crer que nós somos selados pelo Espírito de Deus. É um selo de propriedade exclusiva. É como se o próprio Deus olhasse para nós e enxergasse um selo. Qual é o selo? Para saber, olha, esse é meu, me pertence, o Espírito Santo. Selado para o dia da redenção, o dia em que aprova o Senhor nos chamar. Ele nos selou, ou seja, para andarmos com Ele até o dia que o Senhor nos chamar, ou até o dia que aprove o Senhor voltar. Este selo, ao sermos selados pelo Espírito de Deus, para andar com Ele, mas uma coisa é importante, Ele está dizendo, não entristeça. Se está dizendo para não entristecer, é porque Ele fica triste conforme as nossas atitudes, comportamentos, algumas práticas das quais falaremos daqui a pouco. Eu chamo você para ouvir atentamente a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite, amém, igreja? Vamos ouvir a voz do Senhor, se atente àquilo que Deus quer falar ao teu coração. Não entristeça o Espírito Santo, porque você foi selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Você consegue perceber quando alguém está triste? Consegue notar? Você identifica as suas emoções? Olha, hoje eu estou triste. Como saber se estou triste? Qual é o motivo da tristeza? Perceber se estamos tristes. Ao perceber alguém triste, nos comove, principalmente se tivermos participação nisso. Ao perceber, por exemplo, não é, a esposa triste, e saber, o marido se percebe, ela está triste, mas foi pela minha causa, foi pela minha forma de falar, foi pela minha expressão, porque até a própria palavra vai dizer isso em 1 Pedro 3, que no caso tratar a mulher, o marido tratar a esposa como um vaso mais frágil, não que o homem não seja, mas a mulher é muito mais transparente nas suas emoções, mais sensível. Então, ao tratar alguém, ao fazer alguém triste, certamente nós logo deveríamos, ao menos, ficar também o que? Tristes. Qual é o sentimento, você pai e mãe, quando percebe que os filhos estão tristes? Dói em nós, não é? Principalmente quando irmãos brigam. Misericórdia! Quando irmãos estão brigando, causa uma tristeza no coração do pai e da mãe, que se os filhos soubessem disso, jamais iriam brigar. Se os irmãos soubessem a tristeza que causa o coração dos pais com tais atitudes, e certamente iriam pensar muito para brigar, principalmente.
Se pais já ficam entristecidos quando os filhos brigam, imagina quando eles não se falam, quando há um bloqueio entre eles. Qual é o coração da mãe? Qual é o coração do pai? E às vezes a gente fica pensando só em nós, que eu estou na minha razão, não quero saber mais de tal pessoa, ainda seja do meu sangue, ainda que seja da família, mas está pensando no coração do pai? Está pensando no coração da mãe, como fica nessa história? E acima de tudo, está pensando no coração de Deus? Nós temos que compreender, irmãos meus, que as nossas atitudes importam sim ao Espírito Santo de Deus. Por quê? Primeiro, Ele habita em nós. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo de Deus. Ele passou a habitar no seu coração, a partir do momento que pela fé, você entregou seu coração a Cristo. Ele habita agora dentro de você. Selou você para o dia da redenção. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, e gostaria que sinceramente você desse uma resposta para si mesmo. Como desfrutar de um relacionamento vibrante com o Espírito Santo de Deus? Você quer saber realmente qual é o caminho para desfrutar de uma comunhão, de um relacionamento vibrante com o Espírito Santo? Eu estou falando com você que deseja ir mais além, ir nas águas mais profundas. Você que não quer ficar na mesmice, não ficar na superficialidade. Eu creio que tem muitas pessoas aqui que desejam, quero mais do Senhor, eu quero mais de Deus na minha vida e quero ser mais de Deus também, eu quero entregar, me render ao Senhor. Pois bem, meus irmãos, saiba que existe um caminho, e a própria palavra do Senhor vai nos ensinar qual é este caminho, como desfrutar de um relacionamento vibrante, genuíno, com o Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o caminho, meus irmãos? Simplesmente, seja sensível às coisas que o entristecem. Seja sensível como as coisas que o entristecem. Se você deseja uma comunhão plena, uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus, você precisa ser sensível às coisas as quais entristecem o Espírito de Deus. Não tem como desfrutar de uma comunhão plena, real com o Senhor, meus irmãos, se nós o tempo todo praticarmos coisas que entristecem o Espírito Santo. Em Efésios 4, irmãos, é um capítulo que relata claramente atitudes das quais tanto que alegram ao Espírito Santo, como também que o entristecem. Neste capítulo, que é digno de debruçarmos nosso coração semana e fazermos devocional, neste capítulo 4, você vai ver quanta palavra vai fluir. Mas quais são as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus? Para que nós venhamos primeiramente ser revelado no nosso coração, vamos nos aperceber, porque uma coisa é nós estarmos entristecendo alguém sem perceber que estamos fazendo isso. Você já se deparou assim? Alguém que ficou triste por uma situação que você causou, mas nem se deu conta que você fez isso? Não teve nem como se explicar, não teve como se justificar o porquê. Ficou triste, ficou ofendido, ficou zangado por alguma coisa, e você não sabe nem o porquê. Ou às vezes você está triste com alguém, mas a pessoa nem sabe porquê, está remoendo coisas do seu coração por um mal entendido, e a pessoa não está nem sabendo, irmãos, está nem sabendo. Então, essa é a pergunta importante, meus irmãos. O que entristece ao Espírito Santo de Deus? O que faz ele ficar triste? E sendo ele triste, se entristecermos o Espírito Santo de Deus, diretamente afeta a nossa comunhão com ele. Afeta, irmãos. Ou seja, nós não conseguimos ser o mesmo ao fazê-lo triste. Não consigo ser o mesmo. Irmão, seu dia tudo pode ocorrer perfeitamente bem, mas você não está bem. Nada aconteceu errado para você ficar alguma coisa faltando no seu coração. É quando o entristecemos e você realmente não consegue ter uma vida plena com ele, ao fazê-lo triste, por ele habitar em você. Mas, sinceramente, meus irmãos, o que entristece o Espírito Santo? O que entristece?
Você que está com a sua Bíblia aberta, deixa ela no capítulo 4 ainda, que nós iremos ler do verso 1 ao 3, mas antes, eu já quero adiantar para vocês aqui o que está no versículo 2 especialmente, o que entristece o Espírito Santo. Preste bastante atenção. Qualquer coisa que seja contrária à mansidão, à temperança e a tolerar uns aos outros em amor. Agora pensa um pouco aí. Qualquer coisa que seja contrário à mansidão, à temperança, a tolerar uns aos outros em amor. Isso tudo já se define a partir do versículo 25. Se você olhar depois no versículo 25, vai falar desses comportamentos que está ligado a relacionamentos, que temos que se atentar. Por exemplo, no verso 25 vai dizer: não mintam mais. Portanto, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, tudo que é contrário a isso, meus irmãos, saiba que entristece ao Espírito Santo. E a lista aqui continua, vai dizer, vocês podem até ficar irados, mas não pequem, não pequem, não dê lugar ao diabo, porque uma pessoa irada dá lugar sim para o maligno. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, para ajudar assim o necessitado também. E segue a lista. O verso 29, por exemplo, vai dizer: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de maledicência, nenhuma palavra que venha destruir, nenhuma palavra que venha para provocar inimizades, a não ser que seja boa para edificação. Irmãos, crente tem que ser identificado o seu falar, a sua forma de falar. Eu não estou me referindo de vocabulário, eu estou me referindo de relacionamento, porque o nosso falar pode diretamente também interferir, meus irmãos, com a nossa comunhão com o Espírito Santo. A forma que tratamos uns aos outros, isso diretamente causará um efeito ao Espírito Santo que habita em nós. Você consegue ficar bem ao fazer alguém mal, ao deixar alguma situação ferir alguém? Dificilmente, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é como um termômetro dentro de nós, que está dizendo: olha, não me agradei disso, o Pai não se agrada disso. Ele revela o coração de Deus ao nosso coração. Irmãos, saiba que tanto a mansidão, a temperança, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a fidelidade, e seja o domínio próprio, frutos, é fruto do Espírito Santo, não é dom do Espírito Santo. Ai Deus, eu quero ter o dom da paciência, Senhor. Não é dom, preciosidade, é fruto. Se é fruto, como recebemos? Através de um relacionamento de obediência à voz do Espírito Santo, através de um coração quebrantado, é quebrantando o orgulho, é resistindo e virando a face, é muitas vezes sair perdendo para ganhar coisa mais importante. É assim que vai fluindo e desenvolvendo fruto do Espírito Santo. Não é assim: eu vou enfrentar somente aos domingos e talvez 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos de igreja eu tenho um fruto do Espírito Santo. Não é assim. Você pode passar décadas na igreja e não ter o fruto do Espírito Santo, se você não estiver disposto a andar com o Espírito Santo de Deus na sua vida, a entender o que agrada, o que o entristece. Porque sinceramente, meus irmãos, ao saber aquilo que afeta, que o entristece ao Espírito Santo, deveríamos imediatamente dar uma resposta. Aquilo que diretamente está afetando a nossa comunhão com o Espírito Santo, aquele que nos selou para o dia da redenção, certamente, meus irmãos, deveríamos levar isso muito a sério. Se ao percebermos, espera lá, eu tenho irado demais, porque quando temos o fruto do Espírito Santo, meus irmãos, quando você tem a paciência, é realmente para lidar com tensões. Quando tem o domínio próprio,
é para que você venha resistir às tentações. Quando tem a mansidão, é para que você tenha capacidade de pensar para agir. Você pensa muito para agir de uma forma. Uma mansidão. Sabe como conduzir, sabe como falar, às vezes fala a coisa certa de forma errada, e aí já fere o coração de alguém, e a gente nem percebe que nossa forma de comunicar, às vezes afeta, mesmo falando a coisa certa, irmãos. Nós temos que ser muito sensível à voz do Espírito Santo, meus amados. Lembre-se disso, Ele é sensível. Ele é sensível. E quer também que aprendamos a sermos sensíveis, através de nossos relacionamentos. Ser sensível à voz do Espírito Santo. Mas olha só, uma coisa importante que diz nessa palavra, no verso 1 ao 3, leiamos atentamente, meus irmãos. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação de que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu quero enfatizar aqui o versículo 2, porque ele é o que nós citamos há pouco, que o que entristece é o Espírito Santo de Deus, tudo o contrário ao que diz no versículo 2. Podemos também ter o entendimento, o que agrada, o que alegra o Espírito Santo de Deus, quando agimos com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A falta disso o entristece, mas agindo assim, vai trazer um contentamento no nosso coração, a saber, glória a Deus, como é bom sentir aprovação, sentir que testifica o Espírito de Deus em tais atitudes, testifica, quando fazemos alguma coisa, testifica se recebemos algo do Senhor. Por exemplo, quando você rompe barreira e perdoa alguém, se reconcilia com alguém, a sensação imediata, não é? Sentimos o quê? Uma paz, sentimos um refrigério, não é isso? Um alívio. O que é isso, irmãos? É o Espírito Santo testificando em você o que Ele está sentindo. Quando você obedece à voz do Senhor, ainda que você vai assim, meu Deus, o Senhor está me movendo para fazer isso, desprender esse negócio, e aí você vai. Mas quando você obedece, você recebe um contentamento na sua alma, uma alegria. Não estou me referindo à sensação apenas, mas sim à certeza de estarmos na direção certa, honrando ao Espírito Santo que habita em nós, que nos selou para o dia da redenção. Pois quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com frutos trazendo os seus feixes. Sabe, meus irmãos, isso é maravilhoso quando aprendemos com Jesus, porque Ele nos chama para o discipulado, lembra? Em Mateus 11, no verso 29, Ele nos chama para o discipulado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está dizendo, aprendei de mim, porque eu e você naturalmente não somos mansos, muito menos humildes de coração. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus, porque a humildade, irmãos, abre portas, assim como o orgulho fecha. A mansidão, ser humilde e manso. E eu quero, meus preciosos, ainda falar algo muito prático, pelo menos 2 princípios, para não entristecer o Espírito Santo. O primeiro princípio está no primeiro versículo. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. O primeiro princípio para não entristecer ao Espírito Santo é vivermos de maneira digna, da qual eu e você fomos chamados. E nós somos chamados para quê, irmãos? Somos chamados para ser salvos, chamados para ser luz deste mundo, sal da terra. Somos chamados para santificação e não para impureza.
Chamado não é somente chamado para servir, chamado para salvação, chamado para ser luz deste mundo, ser sal da terra, chamados para fazer a diferença. Somos chamados. Então viva de uma forma digna. Ao viver de uma maneira digna, irmãos, respondendo o propósito ao qual o Senhor nos chamou, isso é um princípio maravilhoso para vivermos um relacionamento vibrante com o Espírito Santo. É o caminho para termos um relacionamento real com o Senhor, quando temos uma decisão de vivermos cada dia, viver de uma forma digna, a qual somos chamados. Viva dignamente, viva como uma filha digna do Senhor, viva como um filho digno, uma pessoa amada, a qual foi selado pelo Espírito Santo. Vivamos de maneira digna, meus irmãos, porque o Espírito Santo de Deus nos selou para o dia da redenção, amém, queridos? Ele nos selou para isso, portanto, precisamos viver de maneira digna, temos que viver como quem vai para o céu. Você está vivendo com quem vai para o céu? Está vivendo, preciosidade? Como quem vai para o céu? O segundo princípio da palavra se encontra no versículo 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você tem se esforçado para isso? Se esforçado, ou menos, como diz uma instrução também pastoral em Romanos, que depender de vós, tem de paz com todos os homens. O que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. O que depender de você, o que depender de mim, estou em paz. Olha, depender de mim está tudo certo, está tudo na bênção. Está tudo na bênção. Preste bastante atenção, meus irmãos. Fazendo tudo para quê? Eu creio que essa é uma palavra-chave aqui, ó. Preservar. Preservar, queridos. Uma coisa é recebermos uma unção de Deus, diferente é preservar essa unção. Uma coisa é recebermos a paz, diferente é preservá-la. É recebermos uma edificação, quando entendemos pela fé a palavra e preservá-la, meus irmãos. Sabia que é uma tamanha luta esse negócio? Quando olhamos, por exemplo, a palavra do semeador, Jesus disse que o semeador que lançou a semente na beira do caminho, e logo veio as aves e comeu, porque não tinha profundidade, e assim a semente ela se tornou infrutífera, ou seja, não produziu nada. Aí tem o significado dessa parábola, que este é aquele que ouve a palavra, mas não compreende, e em seguida vem o diabo e arrebata a semente, para que a pessoa não creia e não seja salva. Arrebata. Meus irmãos, com isso entendi algo que temos que ficar muito alertos, muito atentos. Já enfatizamos que nós temos que se atentar muito os nossos 15 minutos antes de vir para o culto. Batalha que é, né, irmãos? Começa a dar errado uma coisa e outra, começa a ter um perrengue ali, começa a fazer tempestade num copinho de Santa Ceia, não é? Coisinha tão simples. Perde a paz, às vezes não vou mais para a igreja, você vem emburrado, né? Vem emburrado, aí depois vai perceber, mas misericórdia, por causa disso, gente. Olha, uma tempestade no copinho de Santa Ceia que a gente fez, né? Aí outras divergências, né? Eu não vou citar, porque você já sabe das vezes em que você foi tentado deixar de vir para o culto, ou vir com o coração fechado por alguma coisa que aconteceu nos últimos minutos de você vir para o culto. Mas muitas vezes nós não nos atentamos para após a palavra, após a pregação, pós-culto. Não se damos conta, meus irmãos, que estamos inseridos numa batalha espiritual em que o inimigo fará de tudo para roubar esta semente, para roubar, deixar no esquecimento, para não frutificar, para que não cause efeito nenhum em nós. Por isso que é necessário fazer o quê? Preservar. Preserve isso.
Se está fluindo no seu coração a palavra, continue cultuando na sua casa. Mergulhe nessa semana a palavra do Senhor pela manhã. Eu vou continuar preservando essa palavra que ministrou meu coração. Eu vou preservar isso. Eu entendi que Deus falou no meu coração, preciso preservar essa palavra. Compartilhe com outras pessoas, testemunhem, orem juntos. É uma forma de preservar, meus irmãos. Não é simplesmente, olha, acabou o culto, foi uma bênção, vamos embora para casa, até semana que vem. Não, meus irmãos, a questão é, senta-se em família. O que o Senhor falou ao teu coração nessa noite? Olha, meu coração, o Senhor ministrou isso, vamos orar por isso. É a oportunidade do casal orar juntos, ministrar um ao outro. É uma oportunidade dos pais ministrar o coração dos filhos. Eu tenho feito esse exercício de fé em casa, meus irmãos, e tem sido uma bênção. E você pensa, mesmo se pregando, pois é, sou o primeiro a falar. Abro meu coração e digo para vocês. Dias atrás, saímos aqui um domingo pela manhã, o Senhor falou tanto ao meu coração. E no caminho falei para os meninos, falei, filhos, eu preciso melhorar, filhos. Meu Deus, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser... E eles mais falam assim, pai, mas melhorar o quê? Eu preciso, filho, o Senhor está tocando no meu coração, porque a palavra estava me convencendo. A palavra me revelou, está no meu coração, eu preciso, eu quero. Então, isso é uma forma de a gente preservar. Não se permita com coisas paralelas, irmãos, não temos que ter a nossa comunhão, devemos sim, mas preserve a edificação, preserve a revelação, o que você está recebendo de Deus. Preserve a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Nos chama também, porque essa é uma orientação pastoral de vivermos tanto nossa vida para glorificar o nome do Senhor e também vivermos em comunidade, com uma nova criatura, uma nova pessoa, que nós também devemos aprender a preservar um bom relacionamento. Preserve isso. Preserve um bom relacionamento. Preserve, toma iniciativa você. Preserve para que possamos, irmãos meus, jamais entristecer o Espírito Santo, ainda que estamos sujeitos. Quando eu estou preservando isso, intencionalmente, estou fazendo o quê? Preservando a minha comunhão com o Espírito Santo. Quando eu quero cuidar, dou atenção aos meus irmãos e às pessoas que são o meu próximo, isso é uma forma do quê, meus irmãos? Preservar a minha comunhão com o Espírito Santo, porque eu sei, se preservar uma comunhão com Ele, terei muito mais condições de ter paciência para suportar qualquer coisa, muita graça, domínio, presença, Senhor, para lidar com qualquer diversidade que possam fluir e acontecer em meio aos relacionamentos, meus irmãos. Este é um princípio tão importante, que devemos entender, meus queridos. Preserve a unidade do Espírito, através da paz. Preserve, quando depender de você, realmente tenha paz. Eu não consigo, irmãos, ver uma pessoa que está plena do Espírito de Deus, sua comunhão com o Senhor, com o seu coração, por exemplo, amargurado. Tanto é, você está com a sua Bíblia aberta, nós citamos aqui do verso 25 ao verso 29, atitudes essas relacionadas principalmente a relacionamentos externos. E no verso 31 vai falar de sentimentos, por exemplo, a amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem com qualquer maldade. Vai falar no verso 31. Só quero citar aqui, irmãos, sabia que a amargura entristece o Espírito Santo, uma pessoa que está amarga? Sabe o que significa amargura? A amargura significa uma vingança que não foi realizada, uma vingança frustrada, aí gerou uma amargura. Vou explicar melhor para você. Alguém fez mal para mim, eu estou sofrendo, eu sofri danos, eu sofri prejuízos, eu estou sofrendo com isso, eu estou ficando doente com o que fizeram para mim, mas a pessoa que fez isso está lá, parece que está dando tudo certo para ela, nada deu errado, olha só, nada deu errado. Eu quero no mínimo que ela sofra, tenha algum prejuízo. Isso é a amargura,
é uma vingança frustrada, é uma vingança que não se concretizou, é uma vingança que não aconteceu. Eu quero me vingar. E a amargura é isso, é uma vingança frustrada, é uma vingança que não se concretizou, é uma vingança que se frustrou, não aconteceu. Aquilo que eu estou desejando por uma pessoa, o que fez para mim, eu quero que ela tenha no mínimo um prejuízo, que ela sofra com isso, e nada aconteceu, e aparentemente está tudo bem, com coisas, se mal acontecer a ela, você vai ficar bem com isso. Com coisas, se acontecer algo pior com ela, você vai sentir, agora a justiça foi feita, a justiça de Deus. Misericórdia, irmãos. Ore para o arrependimento de coração e também para o seu coração se arrepender por esse sentimento. Sendo que o Senhor diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Agora, como Ele vai fazer isso? É com Ele, é com Deus. Agora, o sentimento de amargura, irmãos, ele brota em nós, e cada vez mais se estabelece dessa maneira, quando nós estamos frustrados de uma vingança que não aconteceu. Só eu fui prejudicado nessa história, e a pessoa está lá, nadando no dinheiro, e eu aqui, miserável, ai, e começa, irmão, misericórdia, preciosidades, é uma amargura, vai gerando uma amargura. A amargura entristece o Espírito Santo, irmãos. Essa ira, essa gritaria entristece o Espírito Santo. Lembra-se que ele é semelhantemente uma pomba. A nossa reação pode espantar uma pomba. Então, uma gritaria, irmãos. Como que acha que o Espírito Santo de Deus sente? Ele habita em você. Agora eu preciso concluir, meus irmãos. Diante de tudo isso, como deve ser a nossa reação uma vez que percebemos que temos entristecido o Espírito Santo? Como fazer? Uma vez que eu ciente que eu estou entristecendo o Espírito Santo, agora entendi, pastor, caiu uma revelação na minha, abriu meu entendimento. Eu compreendi o porquê que até então minha vida estava estagnada, eu entendi o porquê dessas minhas inconstâncias na fé, o porquê que, por mais eu estou buscando a Deus, eu sou uma pessoa ainda infeliz. Ah, preciosidade. Sabe, meus irmãos, quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele sai de nós? Não, porque ele nos selou. Somos selados. Ele vai embora? Não. Logo, não perdemos a salvação. Ele nos selou para o dia da redenção. Guarde isso. Porém, guarde isso. Quando entristecemos o Espírito Santo de Deus, ele não sai de nós. No entanto, ele fica em silêncio. Ele fica em silêncio. Quando uma pessoa, você conhece pessoas assim? Eu conheço. E vejo ela todo dia no espelho. Quando não concorda com alguma coisa, o que ela faz? O silêncio. Qual é a forma dela falar? No silêncio. Se ela não concorda com o que ela faz, está em silêncio. O silêncio é uma forma de demonstrar, não concordo com isso. Não vai falar nada? Já estou falando. Mas se não falou nada, é exatamente a minha resposta. Como você percebe, muitas pessoas tendem isso, que quando não se agrade a uma coisa, fica em silêncio. Fica em silêncio. Semelhantemente é o Espírito Santo, meus irmãos. Quando o entristecemos com alguma coisa, ele não sai de nós, não retira de nós. A questão é que ele fica em silêncio, fica inativo, não flui, não queima o nosso coração. Aí perguntamos, cadê, onde está aquela inspiração que me fazia cantar louvores ao Senhor pelas manhãs? Cadê, onde está aquela sede de mergulhar na palavra do Senhor? Ah, meus irmãos, está em silêncio, hein? Eu pergunto, será que o Espírito Santo de Deus está em silêncio na sua vida? Por acumular tanta coisa que o entristece e às vezes nem percebemos? Primeiramente, não percebíamos porque nós não imaginávamos que as nossas atitudes diretamente afetam a nossa comunhão com Ele. Ou seja, nossas atitudes, quer relacionamentos,
quer sentimentos, tem a capacidade de entristecê-lo. Se o entristecemos, logo ele fica em silêncio. Logo ele fica em silêncio. Quando iramos, irmãos, ao se irar por alguma coisa, não devemos só pedir perdão à pessoa, devemos também pedir perdão ao Espírito Santo. Quando falamos de uma forma desenfreada, movido por uma indignação carnal, não é somente pedir perdão à pessoa, olha, me perdoa, porque falei de uma forma que não devia, viu? Seja para a esposa, seja para o marido, seja para os filhos ou para alguém. Devemos também pedir perdão ao Espírito Santo. Devemos pedir perdão a Ele. Pecados que ninguém ficou sabendo, só está dentro de nós aqui, deveríamos pedir perdão ao Espírito Santo, porque tudo Ele sabe. Eu cobicei, mas não pratiquei nada. Glória a Deus, livramento. Foi um livramento, mas sabia que isso entristece ao Espírito Santo? Por isso é necessário, irmão, só há um caminho. Quando o entristecemos o Espírito Santo de Deus, só há um caminho, que este caminho é o arrependimento. E pedir o perdão dele com um coração muito sincero. Ser bem sincero. Pedir a Deus, Senhor, eu me arrependo, Espírito Santo, na hora, irmãos. Quanto mais temos sensibilidade com as coisas que entristecem ao Espírito Santo, você se percebe, logo se percebe, hein? Logo se percebe, ou deveria logo se perceber. Logo, irmãos, olha, meu Deus, meu coração, Senhor, tem misericórdia. Ele está em silêncio, e às vezes este era o motivo da sua angústia. Eu tenho clamado a Deus, parece que minha oração não passa desse teto, não flui, não tem vida. Precioso. Você tem orado a questão, eu tenho ouvido a voz do Senhor. Por quê, meus irmãos? Será que Ele está em silêncio? Porque estamos entristecendo Ele? E este silêncio é uma forma de dizer, eu não concordo com isso. Meu silêncio, o silêncio do Espírito Santo é uma forma de dizer para nós, não consigo compactuar a vida de Cristo com essa atitude do velho homem. Eu não consigo transmitir a paz se esse coração está com rancor. Eu não consigo, é uma forma de dizer para mim e para você, o silêncio dele. Eu não consigo transbordar o meu amor no seu coração se você está negando ele e está alimentando um ódio. Eu estou em silêncio, é uma forma de você entender que não tem como manifestar a plenitude de Cristo em você, as bênçãos espirituais, uma vez que você está com seu coração tão ofendido, tão cheio de coisas. Não, isso é uma forma dele estar dizendo para nós. O silêncio do Espírito Santo pode estar dizendo muita coisa para nós, muita coisa, irmãos. Mas isso, quem vai saber? Somente você. Somente você sabe. Você que tem o Espírito Santo de Deus, só você sabe. Se tem entristecido ele, só você sabe. De que forma? Através de um autoexame, examinar seu coração à luz da palavra de Deus, de acordo com o que nós entendemos nessa noite, você se examinar e pedir para ele, Espírito Santo de Deus, examina meu coração, mostra-me o que tem ofendido a ti, que tem um pecado contra ti, e me ajuda, Senhor, e me ajuda. Só um caminho, meus irmãos, se arrepender e pedir perdão ao Espírito Santo, que ele vai começar a jorrar águas vivas, presença do Senhor, vai trazer uma confirmação, testificando o nosso coração, mas é necessário ter sinceridade. Eu quero chamar você para um momento, fechar os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos por um momento, por favor. E sinceramente, peça ao Espírito Santo de Deus para examinar seu coração. Peça para Ele. Ou tente identificar que este silêncio, o que Ele está falando através deste silêncio. Se você desejar se colocar de joelho, faça isso. Tenha o seu momento a sós com o Senhor. Se deve ficar assentado, fique à vontade. Não importa a forma que você queira se colocar na presença do Senhor.
eu quero te encorajar na medida da revelação dessa palavra ao seu coração. Dê uma resposta ao Senhor. Na medida da revelação, se foi profundo no seu coração, aproveite esse momento. Saia daqui nessa noite totalmente em paz, seu coração na presença do Espírito Santo. Saia aqui realmente disposto e disposta a trilhar um caminho diferente na presença do Senhor, a buscar uma sensibilidade para perceber o que o entristece. Saia decidido, decidida, a não entristecer mais o Espírito de Deus, ainda que estamos sujeitos por sermos tão falhos e vulneráveis, porque, irmãos, estamos sujeitos a entristecer o Espírito Santo, mas ao querermos manter nosso coração fechado, é uma decisão nossa. Mais uma vez eu quero, antes de orar, eu quero reforçar isso. O que este silêncio está dizendo do Espírito Santo a você? É dizendo: eu não concordo, não é a vontade do Senhor. Se não é da vontade do Senhor, não é o melhor para você. Eu não concordo com este envolvimento, com este relacionamento. Essa mentira manchou o templo do Espírito de Deus, este engano, esse pecado oculto. Querido, só você, o Espírito Santo sabe, você sabe. Tenha o seu momento na presença do Senhor agora. Permita que Ele ministre seu coração. Permita que o Espírito Santo venha examinar o seu coração. Ore Ele agora, do seu jeito, com as suas palavras. Fale com o Espírito Santo. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te Se você puder colocar de pé neste momento, se coloca de pé, queridos.
Espírito Santo, pedimos perdão como igreja. Perdoa-nos por muitas vezes entristecê-lo. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes ignorá-lo, a tua voz, por rejeitar a ti. Pedimos o teu perdão, perdoa-nos. Perdoa-nos por permitir muitas vezes Satanás encher nosso coração com mentiras. Perdoa-nos, Senhor, por permitir que o velho homem prevaleça. Perdoa-nos, Espírito Santo de Deus, por ferir nossos irmãos, a quem o Senhor ama, como assim nos ama. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pela maledicência. Perdoa, Senhor, por ofender aos meus irmãos. Perdoa, Senhor, pelos sentimentos que desagradam a Ti. Perdoa, Senhor, por estes pensamentos tão impuros, tão imorais, tão violentos, tão malignos. Perdoa-nos, nós clamamos a Ti. O Teu toque santificador, lava-nos, renova-nos em Ti. Perdoa-nos, ó Deus, renova-nos nessa noite pelo Teu perdão. Renova-nos em Ti pelo Teu perdão. Renova-nos, Espírito Santo. Queremos responder o anseio que há em Ti. O Senhor deseja que tenhamos um relacionamento vibrante, real, verdadeiro, genuíno, frutífero na Tua presença. Clamamos a Ti, Espírito Santo. Continue mostrando, movendo nosso coração. Senhor, nos dê uma sensibilidade para perceber aquilo que o entristece. Por favor, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a termos uma sensibilidade para perceber aquilo que o entristece, ou até mesmo aquilo que está te entristecendo. Como seremos plenos ao termos atitudes que entristeçam a Ti? Como desfrutar de uma vida plena, abundante em Cristo, se entristecemos o amado Espírito Santo, a qual nos selou para o dia da redenção?
Pedimos o teu perdão, a tua misericórdia e assim o teu renovo, Senhor. Clamamos a ti, na certeza que o Senhor há de preservar a unção que o Senhor liberou em nossas vidas nesses dias. A tua palavra, Pai, ela continuará sendo viva, poderosa e eficaz, no nome de Jesus. E se nas suas mãos, receba a bênção do Senhor, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a unção, o poder, a consolação, a direção do amado Espírito Santo te acompanhe, te guie, e que esteja sobre ti a sensibilidade do Senhor, te guiando até o dia da redenção. Que o Senhor seja contigo, com a tua casa, com a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Tenha uma semana edificante, de crescimento, de bênção. E você que deseja uma oração específica, meus irmãos, estamos aqui ao lado para orar com você, tá bom? Deus abençoe, queridos.